Bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta para o quarto Sem Filtro, um programa que só é possível porque estamos num país democrático, livre, onde podemos dar as nossas opiniões sem sermos presos ou torturados por isso. E por isso mesmo, vamos então exercitar a nossa liberdade e vamos dar as nossas opiniões com o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e uma pessoa que também só pode dar as suas opiniões porque está num país que teve um 25 de Abril, que é o Luís Filipe Borges. Bem-vindo, Luís, guionista, apresentador de televisão, humorista, uma pessoa que gosta bastante da liberdade, certo? Sim, sem dúvida. Vou só chocar aqui com a minha prima. Como é que é? Daqui fica. E foi há 44 anos que se deu um 25 de Abril. Nenhum de nós era nascido, mas sabemos porque a história diz-nos isso mesmo. Somos livres já a nível político, podemos escolher votar em quem quisermos ou até não votar, mas não somos livres em todas as nossas escolhas. Pois não, Luís? É logo para mim? É logo a primeira? O que é que tu achas? És livre em tudo aquilo que fazes e que podes escolher fazer? Ou há alguns constrangimentos que nós temos, apesar de estarmos num país democrático? Há muitos. Em que Há constrangimentos é imensos que tu identificas? Para já, não podia ser um melhor tema para abrir porque precisa de chegar aos 40 anos de vida para, pela primeira vez, descer à avenida. Tens 40? Sim, tenho. Davas mais. Fizeste tudo descer. Só confirmar. Eu estou bastante deprimido por isso. Não batas mais no ceguinho. Fizeste uma fotografia com um cravo na mão, não sim, puseste nas redes sim. sociais? Eu nunca tinha tido a oportunidade de... Andaste a fazer o teu trabalho. Andaste a fazer o meu trabalho. Já fui à festa do Avante várias vezes, mas nunca tinha... Eu, ainda por cima sou açoriano e quando és estudante tu aproveitas estas épocas para voltar a casa e então nunca tinha feito essa... Nunca Como tinha é que tido foi? essa O que é experiência. que encontraste lá? Fantástico. Para já encontrei todo o tipo de associações diferentes, sindicatos, claro, partidos, claro, também estavam autoridades, GNR, PSP, juntos. Muitas reivindicações diferentes também? Muitas Já não é só questão reivindicações. política, que tipo de reivindicações Muitas é que encontraste? reivindicações diferentes. Havia um movimento democrático de mulheres, que eu ainda não conhecia. Havia algumas palavras de ordem, alguns cartazes que depois até têm despertado alguma celeuma nas redes sociais, nomeadamente sobre prostituição, mas se eu agora entrar por aqui a gente muda demasiado de tema. O que eu mais apreciei, de facto, apesar de, obviamente, ali haver uma força motriz do PC, e eu tenho maior respeito e admiração pelo PC, sobretudo pelo que o PC faz durante a longa... Simpatizo, eu já votei em todos os partidos, exceto no PNR, por motivos evidentes, mas já votei em todos... Também era uma conversa que nos levaria lá. Outro programa. E também já votei no PC, mas o único partido que foi militante, já agora, por curiosidade, foi o PAN, porque eu gosto de causas... Mas já não és? Românticas / perdido. Não, já não sou porque... Já não sou porque quando o PAN foi à sua primeira, portanto às suas primeiras legislativas, quase que elegeu Paulo Borges por Lisboa, não elegeu, só que teve votos suficientes, que acho que é a partir de 50 mil votos, para passar a ter direito a receber uma subvenção. Qualquer partido que tenha pelo menos 50 mil votos, se não estou em erro, por favor confirmem no Google, passa a ter direito a receber do Estado uma subvenção, umas dezenas de milhares de euros para, enfim, garantir, ajudar à sobrevivência e continuidade do partido. A partir do momento em que o partido teve direito a essa subvenção, as discussões internas passaram a ser muitíssimo menos interessantes do que eram antes. Vamos fazer uma coisa. De repente há um polo, nós tivemos mais votos aqui, por isso devíamos receber mais da subvenção e eu, ok, está bem, porreiro, vou andando. Vais pensar um bocadinho naquilo em que tu não és livre e a seguir já voltamos a ti, porque estes meninos já tiveram tempo para pensar. Sim, vou dizer rapidamente onde Já é que sabes? eu acho que, curiosamente, as redes sociais, que deviam ser um exercício de liberdade, funcionam ao contrário. Eu acho que... Mas tu dizes tudo aquilo que queres ou não dizes porque sabes que vais obter comentários que não vão ser Eu já não digo favoráveis? tudo aquilo que quero porque não estou para me chatear. Custa-me um pouco dizer isto. Mas coisas que achas que as pessoas não vão concordar com? A ironia morreu. Eu acho que está na altura de voltarmos a descer a Avenida da Liberdade, mas com um caixão simbólico onde lá dentro vai a ironia. Porque hoje em dia a esmagadora maioria é uma generalização perigosa, mas muitas pessoas mesmo online, interpretam tudo como se fossem, enfim, de repente, naquela hora do dia, quando estão a fazer scroll, transformam-se em testemunhas de Jeová, no sentido em que interpretam tudo literalmente. Tudo. E então temos estas fogueiras virtuais. Que tipo de coisas é que tu já escreveste ou disseste que foram completamente Eu, por acaso, até interpretadas? tenho uma relação saudável. Eu há 4 anos que não leio comentários do Facebook. Tenho de me habituar a isso. E tenho muito orgulho nisto.
tenho mesmo muito orgulho nisto e há colegas meus, sobretudo do meu meio, que ficam muito impressionados com isso e que dizem, com razão, isso é mau para o engagement. Porque se tu fizeres likes, entrares em conversas, aumentas o engagement. E eu, sim senhor, porreiro, mas eu estou a tentar ter engagement com a minha namorada e com os meus animais e com os meus amigos da vida real. Já agora, sim, já agora é, só que a palavra é um bocado. E então eu não leio comentários, percebo que quando estão a passar de 100 comentários vai ali uma guerra e o que eu penso, honestamente, é matem-se aí virtualmente uns com os outros. Mas gosto, há várias pessoas que eu sigo e admiro, por exemplo, uma pessoa que eu gosto imenso, que é um ser humano maravilhoso, um profissional incrível, o Nuno Marco. Eu sigo o Nuno Marco diariamente. Mas ele dá só o trabalho de responder e ele dá só o trabalho, já falei com ele muitas vezes sobre isto, como é que tu, que és a pessoa mais ocupada que eu conheço, ainda arranjas tempo para isto. E há pessoas que levam a mal. Eu dou este exemplo, já que falei no Marco. Há uns anitos, 2 anos no máximo, o Nuno Marco estava a fazer qualquer coisa pela rádio comercial e foi com o Vasco Palmeirim a um canil no norte do país, que estava perto desta ação da rádio, e nesse canil o Nuno encontra um cão que tinha sido dele e que ele, infelizmente, teve que dar quando o seu filho nasceu, porque havia ali uma incompatibilidade, uma alergia, enfim, seja o que for, o cão e o miúdo não podiam estar os dois na mesma casa. Certamente, isto custou imenso ao casal que tem que dar o cão, não é? Vai para um canil, acaba num canil, não sei o que, o Marco encontra o cão passados anos. E a peça que saía num jornal online era uma peça de encantamento, até porque tinha sido muito bonito, o cão reconheceu, houve ali muita emoção. Sim. Primeiro comentário, eu não posso dizer literalmente, podes dizer, mas o primeiro comentário era... Posso dizer tudo, porque é sem filtro. A primeira pessoa que escrevia na caixa de comentários dizia o seguinte: este tipo para aparecer até fazia um bico ao cão. E isto e as pessoas veem mal em tudo, ainda por cima, não há ponta por onde se pegue neste comentário. Estamos a falar de uma pessoa que está a falar todos os dias para 1 milhão de pessoas de manhã na rádio, que faz programas na televisão, que escreve séries. É o mal pelo mal. Não precisa, é o mal pelo mal. E pela atenção, não é? Também. Desculpa, eu tive que... Posso falar agora? Obrigada. É que sentes, ou temos a liberdade política e sabemos disso pela história que nos é contada, mas há muitas ações que nós tomamos ou não tomamos no dia-a-dia, porque estamos constrangidas e constrangidos por determinadas coisas, certo? Certo. Eu tal como o Luís, desci a avenida na quarta-feira. Primeira vez também, ou não? Eu não quero mentir, mas acho que foi a segunda vez. A segunda vez. A terceira não foi a segunda vez. Viste o Varoufakis? Não vi o Varoufakis nem te vi a ti, portanto foi uma experiência um bocadinho... É mais ou menos a mesma coisa. Exato. É de todos os gregos que passaram pelo Benfica o que eu gosto menos. Exato. Todos os gregos que passaram pelo Marquês. Todos os gregos que passaram pelo Marquês. E é curioso, porque aquilo que o Luís estava a dizer, aquilo que eu vi foi uma luta por várias liberdades. Portanto, havia o movimento democrático das mulheres, havia até a liberdade para os animais, na defesa da opção vegan. Cabiam muitas lutas ali só naquela avenida. E isso faz-nos perceber todas, tantas. Mas quais é que são as tuas lutas? Faz-nos perceber as lutas que nós precisamos, nomeadamente a luta pela liberdade de habitação, a possibilidade de tu não seres escorraçado para a periferia da periferia, que é o que está a acontecer agora. É uma luta tua pessoal também neste momento? É uma luta minha pessoal. Podes viver onde queres, sim, pagar um preço justo. Dos meus amigos, do meu círculo. Vocês sabem onde é que vão estar os lisboetas daqui a 10 anos? Quais lisboetas? Em Leiria. Eu sou de Leiria, isso era super irónico. Isso é visionário. Pá, olha, mãe, pai, preparem-se, eu vou para aí. Se é para ir para Leiria, prefiro não pagar renda. Depois também tens também a tua liberdade a ser condicionada desde o momento em que nasces. Somos um Estado laico, somos um país laico, mas a grande maioria das pessoas ainda batiza os seus filhos. Desculpem pais, eu sou batizada e preferia não ser, mas não tive liberdade para não ser, foi-me imposta uma religião. Mas obviamente não tens liberdade para ser quem és, quer dizer, maquilhamos e mascaramos as coisas quando dizemos que somos uma sociedade que aceita a homossexualidade, que aceita a diferença, não se aceita nada. Acho que estamos bastante melhor nesse aspecto. Não sei, não estamos nada. Não concordo com isso, não acho. Acho que fingimos todos que estamos, mas depois quando estamos assim mais descontraídos e quando falamos das coisas, percebes que as pessoas na realidade continuam a ser racistas e continuam a ser preconceituosas. E eu falo de
não só da minha geração dos 25 anos, mas também olhando para mais novas, acho que enquanto houver uma pessoa racista, preconceituosa, vai sempre passar essa mensagem e vai sempre alguém a absorvê-la. Não está exterminado, não é? Isso, não está, exato. E o que é que tu achas disto tudo? Disto tudo, o 25 de Abril, há muitas coisas a dizer sobre o 25 de Abril. A primeira é que o 25 de Abril não tem donos, como às vezes parece ter. E eu tive a sorte, não desci à avenida ainda, mas as pessoas é que querem ser donos do 25 de Abril. Há muitas pessoas, muitos movimentos políticos, sociedade civil, que às vezes parecem ser os grandes donos da liberdade e os grandes donos da liberdade hoje somos nós, porque nós é que nascemos assim. Eu nasci assim, nasci em 90, já nasci livre, nasci à vontade. Quando? Em 1990. Nós nascemos todos depois do... Não fiques incomodado, não fiques incomodado. Não fica. Por favor. Mas já sabemos a tua idade também, não é? Portanto, e eu nunca me senti, eu sempre me senti livre, os meus pais também me batizaram, mas enfim, eles gostam que eu seja livre na mesma, apesar de uma decisão que foram eles a tomar, mas... Os meus pais ainda não gostam muito, mas... Enfim, o que é que há a dizer sobre isto? Há a dizer que a liberdade e a democracia são conquistas diárias, não foram do 25 de Abril, são coisas que temos que conquistar sempre. Exatamente. E o conceito de liberdade para mim tem a ver com o conceito de, como o Luís estava a dizer, de eu ofender alguém e de sentir que essa pessoa também terá a liberdade para me ofender a mim. E portanto, às vezes passamos assim por esses e temos passado até mais do que menos por esses episódios de indignação da sociedade civil, até por uma piada às vezes. E há muita gente que confunde. Eu dou um exemplo pessoal. Pessoalmente, por exemplo, não sou fã do registro humorístico do Rui Sinel de Cortes. Gosto cada vez mais de ti. Objetivamente, vou com ele para a luta em qualquer altura para ele ter a liberdade de dizer o que lhe apetece. Mas é exatamente isso. Está livre, está livre. É que nós andamos a falar cada vez mais em limites. Os limites existem, meus amigos. O mundo não nasceu ontem, os limites existem. Você está ofendido com uma coisa que eu disse? Processe-me. Já me aconteceu a mim e de certeza com o Sinel acontece bastante mais. Eu tenho mais problemas e é justamente por isso. Se a pessoa é livre para ficar ofendida, para não ficar, para gostar, para não gostar... E desculpa só dizer isto, se não gostam, por exemplo, comam só as batatas. Exato, ponham na borda do prato. Não é? Porque são livres e em relação à minha vida, eu sempre me senti livre, sempre tomei as minhas opções, sinto que... Quando faço esse exercício, e foi um exercício até bastante fácil para mim, apesar de nós só irmos no quarto programa, nós ainda há pouco tempo estávamos aqui a discutir se uma pessoa com 16 anos se sente de outro género, se deve ter a liberdade. Ou seja, a mim incomoda-me quando a nossa lei, a nossa Constituição, é um obstáculo à liberdade de alguém. Não é policiar, mas quando é um obstáculo, e quando é um obstáculo nós temos que ter a vontade de mudar. Quando, claro, e há muitas pessoas que nessa discussão usaram o argumento, mas também só se tira a carta aos 18, mas se conduzir com 16 afeta-me a mim. Se for por uma mudança de uma letra no cartão de cidadão, para desvalorizar a coisa, não me afeta nada, afeta a pessoa, é a liberdade dela. A mim incomodam-me mais esses episódios do que os outros, porque quer dizer, ok, eu vou dizer aqui uma barbaridade no Facebook, há malta que não vai gostar, que me vai chamar de atrasado mental, estão livres para isso, não tenho que me chatear com isso. Mas eu acho que ainda estamos muito mascarados. E se posso dar uma sugestão, porque tenho visto isto várias vezes e porque há sempre as comemorações, e que devem ter lugar, as comemorações oficiais de 25 de Abril, eu vou dar já uma sugestão a todos os grupos parlamentares, a todos os partidos, que é meterem sempre os mais novos a falar. Era engraçado a falar a representação do PSD este mas ano. não é só pela Margarida, apesar de essa ser não sou fã da Margarida, porque é que é de ser fã da Margarida? Sim, fui fã do discurso dela, fui fã do discurso da Margarida, fui fã do discurso da Rita Rato há uns anos, fui fã do discurso do João Torres há uns anos e fui fã do discurso da Margarida este ano. Aliás, em 5 partidos foram 4 mulheres a discursar mais no 25 de Abril. Também é uma boa nota deste ano. Foi PS, Margarida Balcer Lopes, PS, Elsa Paz, Bloco de Esquerda, Isabel Pires, CDS, Ana Rita Bessa e depois o PCP com Eu estava nos jovens, eu sei que tu vais sempre para as mulheres, mas ainda estava nos jovens. Não, eu estava só a dizer que isto é de sublinhar. É de sublinhar, eu sei. Mas foram sempre os mais novos que fizeram os melhores discursos e que foram para lá, não foram a tirar nem lamãos aos outros, nem dizer que eu é que fiz e que tu não fizeste e que, como foram grande parte dos partidos, ainda foram falar do Passos Coelho há 4 anos que andam a falar daquilo, em vez de falar no futuro. Disse que a democracia não rima com Eurogrupo, penso eu, não foi? Bom, a melhor mensagem que ali está é de que nós devemos ter uma forma nova de estar na política, devemos ter um combate sério à corrupção, devemos ser transparentes e isso vem da boca de uma jovem, como também houve uma jovem a discursar pelo Bloco de Esquerda, que tem muito mais a nossa agenda que os outros, como o João Torres também tinha muito mais, fez um discurso brilhante sobre a igualdade.
e sobre a liberdade de sermos quem somos, como foi o discurso da Rita Ratti. São mais frescos, eu gosto mais de ver e acho que, bem, cheiram menos a mofo e, portanto, fica a minha sugestão. Para a liberdade, posso só dizer, muito rapidamente. Concordo tanto com o que o Rui disse sobre haver há uns donos desta celebração, e às vezes já. E eu, pronto, apesar de ser sem filtros, sem querer dizer nomes, mas irrita-me muito. Este ano até não vi isso, mas quase todos os anos aparecem umas pessoas que dizem o exílio, o exílio é a luta no exílio. A luta no exílio, estiveste em Paris, pá, bancado com o dinheiro dos paizinhos ou de amigos, estavas à grande. Por isso é que eu tenho muito respeito e admiração pelo que os comunistas fizeram durante a ditadura. Estavam aqui a dar com os costados. E pelo que não se sabe que lhes aconteceu também. Vamos então passar agora para outras liberdades, que é a liberdade e o direito à informação e a liberdade e o direito à imagem. E aqui temos vários protagonistas. O primeiro e o principal, que é, diria, a figura que nós mais ligamos a um caso de corrupção moderno, que é a figura de Sócrates, que está a ser interrogado judicialmente no caso da Operação Marquês, e há registros em vídeo desses interrogatórios que foram divulgados. Há aqui duas posições. Uma é que aqueles vídeos que acho que todos nós vimos são atos de voyeurismo, ou seja, um bocadinho como um Big Brother, que nós estamos a espreitar pela fechadura, estamos a ver uma cena intensa a acontecer. E há a outra parte, que é o direito à informação, que todos nós temos, e de ver, não é? Efetivamente, como é que uma pessoa que foi Primeiro-Ministro reage quando é questionado. Tu estás mais do lado do voyeurismo ou estás mais do lado do direito à informação? Apetece-me dizer, assim por instinto, que ainda não percebi para que 760 é que se liga para expulsar o Sócrates da casa. Isto é a coisa que acontece. Mas se soubesses, ligarias ou não ligarias? Quer expulsá-lo? Eu acho que tu colocaste a questão de forma cirúrgica, perfeita, muito rigorosa mesmo. Parabéns, Catarina. Porque ambos, lá está, isto é uma grey area muito grande. Eu, de facto, a minha primeira reação é ficar chocado. Como é que estas imagens, como é que é possível? Tu viste aquilo? Lá está, é que depois entrou o segundo lado. Depois já entra um lado muito humano também, não vamos ser hipócritas. A natureza humana é assim. Eu deliciei-me a ver a Câncio. E um gelado. Deliciei-me a ver o ex-primeiro-ministro. Depois há uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, não é? O procurador Rosário Teixeira, se eu não digo um grande disparate, é uma das pessoas que foi também responsável por termos todos descoberto que o senhor afinal não é engenheiro, não é? Mas passou o tempo todo a tratá-lo por senhor engenheiro, quer dizer, defina-se, senhor procurador, quer dizer, não se faça tábua rasa do seu trabalho passado. O voyeurismo, confesso, há um lado delicioso em ver aquilo. Eu acho, basicamente, que há aqui uma fronteira e eu devo ficar com um pé num lado e um pé no outro, que é, por um lado, o que eu tentei fazer foi colocar-me no papel do diretor, enfim, na SIC, quem teve acesso primeiro àquelas imagens, o que é que eu faria? E, mais uma vez, não sendo hipócrita, eu aproveitava as imagens e também as exibia, não tenho a mínima dúvida disso. E certamente a pensar no lado voyeurístico e no crescimento das audiências, mas também, pronto, para não me sentir já a arder um bocadinho num futuro inferno, pela razão que tu também apontas no pivô introdutório que acabaste de fazer. Eu acho que é de interesse público nós vermos como se comportava uma pessoa que foi nosso Primeiro-Ministro durante quanto tempo? Eu votei nele também da primeira vez, portanto 8 anos, não é? Sinto-me particularmente ofendido. 8 anos. 8 anos, 2 mandatos. Mas dizer. E o direito à imagem daquela pessoa que, pelos vistos, diz que não sabia que agora o Ministério Público abriu um inquérito, não é? Quer dizer, toda a gente pode ver agora aquelas imagens e o direito que essa pessoa tem, que eles dizem que não sabem, depois dizem, afinal sabemos no fim. E não é? Ele também tem direito ao respeito pela sua imagem, ou não? Sim, eu acho muito estranho, mas talvez seja ingenuidade minha, que alguém esteja horas e dias a fio a prestar declarações e não se aperceba de que... Mas mesmo sabendo, imagina que ele sabia, efetivamente. Aperceberam-se tanto que foram pedir as cassetes no final. Uma coisa é saber que estava a ser filmado, outra coisa é aceitar que essas imagens ele não tem que aceitar. Sejam libertadas para o... Sim, lá está. Por isso é que eu... Hugo. Por isso é que é uma grey area. O Hugo está aqui a marinar Eu não estou a marinar. Eu primeiro quero dizer que isto é tudo muito triste, mas é o conteúdo que lá está. Eu acho que é exatamente triste, isso. É muito triste e impressionante. Há uma coisa... Óbvio, tem que ser há uma coisa que eu posso dizer que se calhar vos deixa
se calhar a tive mais chateada, porque essa discussão se deve vir, não deve vir, acho que está muito mais no meio dos jornalistas do que no meio da sociedade civil no geral. Acho que vocês estão muito mais preocupados com isto do que as pessoas. A mim chocou muito mais ver, eu nunca não estava à espera de ver o Sócrates a barrar com um procurador, nem sabia que se podia barrar assim com um procurador, não fazia ideia. Ia destratar os próprios Ele pode advogados. Uma coisa mesmo do fantástico. A certa altura, quando os advogados, mas o senhor procurador já disse. Calma lá. Epá, eu acho que é muito triste nós estarmos a passar por isto como país. As escutas do Sócrates já tinham muita coisa. E é assim, eu que eu espero da comunicação social é que noticie. Eu quero é saber se existe o material, eu espero, e é noticiável, eu espero que noticiem, que é para eu saber. E depois houve aqui aquelas duas correntes de pensamento do mas isto aqui é muito a favor do Sócrates e nota-se que há ali uma intenção de magoar o Sócrates propositadamente. Mas nas escutas que saíram antes, quando a mulher ou a namorada de Sócrates está a falar com ele sobre o apartamento dos meus, quando ele está a falar com o Santos Silva sobre se o chão devia ser daquela cor, na casa do amigo, a decidir o chão da casa do amigo, essas escutas são mortíferas. Ou seja, há aqui sempre estas duas correntes da judicialização da política e da politização da justiça, e isto vai à nossa conversa de trás. É que hoje a propaganda dá para todos. Houve um tempo em que só dava para quem tinha dinheiro para fazer a propaganda, mas agora esta versão e esta são igualmente disponíveis na net. Está tudo perfeitamente igualmente disponível. Portanto, eu acho que acho que as pessoas estão a aproveitar este material que vai saindo de escutas e vídeos vai abonando e desfavorecendo, mas acho que está tudo a posicionar-se para o jogo, está tudo a posicionar peões para o jogo. O Sócrates já está a dizer que o juiz que o julgar, se disser que ele é inocente, porque afinal só estava a pedir dinheiro a um amigo, e grande amigo que ele tem, no mínimo vai se sentir bem. Eu vou dizer que este gajo é inocente e vão-me cair em cima, vai rolar a minha cabeça depois de tudo o que já está cá fora. O Sócrates já está a usar esta defesa, mas é assim, o que eu quero é que deem um apito para começar o jogo, é que ele seja julgado e o mais rápido possível. Não estavam a dizer que vai demorar 10 anos. E vão haver sempre. 10 anos isso não é possível. Eu quero é saber, quero é que comece o processo, porque depois os partidos, quando há estas coisas, eles subiam todos para o lado, isso é um problema da justiça, não é do partido. A política depois também, uns partidos aproveitam para jogar lixo em cima uns dos outros, depois o sistema fica todo sujo. Eu queria que eles começassem. Tem aqui o primeiro capítulo inédito de um livro que ela está... 4.000 páginas, não era? 4.000 páginas da acusação. Liliana, tu posicionas-te mais do lado do voyeurismo ou mais do lado do direito à informação? Obviamente que eu me posiciono do lado do direito à informação e disseste há pouco uma expressão de que ele sentia não tinha dado autorização para que as imagens fossem... Ele não tem nada que dar autorização. Quer dizer, ele está a ser alvo de um processo de investigação, mas muito do conteúdo que nós vimos agora nas imagens Será que ele foi maquilhado divulgadas antes do vídeo? Não, a qualidade da imagem é péssima. Como aquele vídeo fica melhor assim? Exato, ou assim. Quer dizer, nós já sabíamos que ele era uma pessoa muito preocupada com a imagem. Agora, se ele não queria que estas coisas fossem todas divulgadas, se calhar podia ter começado por alegadamente não as ter feito, não é? Portanto, nós também, não sei, e depois... alegadamente não as ter feito é muito bom. O alegadamente é muito importante quando faz afirmações destas. Tu estás aí... Estava a pensar no alegadamente. O alegadamente Pode ser um grandíssimo filho da mãe. Alegadamente. E depois o mais ridículo disto tudo é que, no final, estas imagens levaram a que fosse aberta uma investigação em que o próprio Sócrates é assistente no processo de crime sobre a divulgação das imagens, sobre o processo de crime que ele está a ser investigado. Portanto, é uma salganhada enorme e em que já estamos aqui todos, coitado, o Sócrates no final disto tudo, afinal é uma vítima. E nesse sentido acho que as imagens são perigosas, porque dão asa a essa argumentação pela forma como a SIC... E até que ponto a montanha não pariu um rato, não é? Até que ponto é que a montanha pariu um rato? Porque, porquê é que estas imagens, quem é que facilitou as imagens, não é? Com que intuito? Wikileaks, Panama Papers, Snowden, uma acusação que nunca... É isso, sabes tudo. Aliás, eu até encorajava alguém, se há algures aí uma fotocópia com os gajos que têm o dinheiro do Novo Banco e do BES, mandem cá para fora, que a malta noticia, parece que sabe tudo menos onde é que está o dinheiro. Mas agora não me choca que isto sai, deixa-me só dizer, choca-me a forma, e se calhar é por causa disso que a SIC também está a ser atacada, a forma como apresentou as imagens, ali com fumo, com umas coisas muito... dinheiro assim a escorrer... Os efeitos esses efeitos acho que seriam descartáveis, é uma escolha editorial de certeza. E agora, sobre esta questão da liberdade e também do falar e do direito a saber coisas,
Vamos passar a um outro tema, que é o fim do anonimato nas doações de esperma e de óvulos. Os juízes do Tribunal Constitucional chumbaram a norma que impunha o sigilo sobre a identidade dos dadores de esperma e de óvulos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os filhos daquele material poderão saber quem é que foram os dadores. E há também aqui duas questões. Que família. Uma é, exato, se calhar ele é teu pai, ou não foi, ou vamos ficar a saber então, os filhos vão ter direito a saber quem é que foram as pessoas que doaram esperma ou óvulos, mas há aqui outra questão que é, quem doa esperma e óvulos não quer ser pai, nem quer ser mãe, à partida, quer fazer uma doação. Primeiro que tudo, seriamente, vocês fariam esse processo? Doariam esperma e óvulos? Sim. Para uma amiga, para um amigo, ou simplesmente para uma pessoa que não conhecessem, mas num ato de esperma não doaria, mas óvulos sim. Material... sim, e aliás... Já o fiz. Já o fizeste? Um dos filhos do Cristiano é meu. O primeiro? É que os outros são gêmeos, portanto é um bocado mais complicado. Portanto, pode ser de todos. Acho que é o próximo. Isso, então. Faria e espero que se um dia... Mas farias porquê? Porque achas que é um ato altruísta? Sim, é um ato altruísta e também espero ter a liberdade de um dia, se não conseguir ser mãe, conseguir recorrer a um desses... É como dar sangue, tu dás sangue para ajudar alguém, estás a dar esperma e estás a dar os teus óvulos e há quem no limite dê o seu corpo, o seu útero, para ajudar alguém, portanto não acho que seja uma... Obviamente que dar sangue é uma coisa muito mais fácil do que este processo, não é isso que não é essa a comparação que eu quero fazer. E vocês doariam ou não, esperma? Não sei, eu acho que sim, mas não consigo ser tão... Olha para estes genes, não doarias? Hugo? Não sei, acho, há coisas que... Doar sangue, acho que todos o devíamos fazer, mas sobre isso nunca pensei. Acho que sim, se houvesse uma pessoa muito próxima minha que precisasse, não sei o quê, acho que podia pensar sobre isso, mas nunca pensei, nunca me ocorreu. Luís, tens dúvidas também? Eu acho que sim. Eu acho que o faria. Mas é um processo estranho, é uma coisa estranha. Sim, não consigo ser tão assertivo como a Liliana, porque eu acho que pensaria sempre, caramba... Para onde é que iria, não é? Pois é isso, eu não pensei sobre isso. Mas o anonimato proteste disso, justamente, não é? O anonimato... Não, mas estávamos aqui a falar de um amigo, uma amiga... Sim, mas portanto, na questão do anonimato... Mas achas que depois quererias saber depois qual é que seria o destino desse material? Acho que é inevitável, sim. Querias depois saber como eu queria-vos que eu estava a falar em off. Muito, depois acabas por perder o rastro. Mesmo se fosse fazer uma doação Que fiz dizeres isso, porque é exatamente essa a história que eu vos queria contar. Há uns anos, eu adoro o 60 Minutes, e há uns 4, 5 anos houve uma peça do 60 Minutes sobre bancos de esperma nos Estados Unidos, onde, enfim, as regras são diferentes. E cada doação de esperma paga-se. E acho que, salvo erro, pagava... Podes fazer carreira disso, podes fazer carreira. Há várias comédias a fazer. Recebe, e acho que qualquer coisa como $120. E então, havia um fulano, não aparecia. Todos os dias. Havia um fulano que fazia doações semanais. Era o trabalho dele. E de estado em estado. Este tipo estava inscrito, passo o termo, num porradão de bancos de esperma pelos Estados Unidos. Este tipo era, e ainda bem que estamos num programa que se chama Sem Filtro, é o pai de metade das pessoas. Um punheteiro profissional. Eu fiz as contas, eu acho que eu fiz as contas. Eu pai $2.000 com dados. Entre $1.500 a $2.000 por mês. Caramba! Guionista, apresentador de televisão. Isto é horrendo, não é? Isto é o lado cómico. O lado cómico é Achas horrendo? Repara no... Aliás, apareciam pelo menos um par de especialistas da área. Um par, acho irónico que tenhas escolhido um par. Muito bem visto. A dizer que por causa deste indivíduo, a probabilidade de no futuro... Ai, serem todos primos e irmãos. Imagina, duas pessoas conhecem-se. E depois... É os Maias all over again. Há estudos sobre... como a atração pode ser influenciada por características genéticas. Game tipo, of Thrones. Irmãos que não sabem que são irmãos e Spoiler alert. se apaixonam. Este fulano está a deixar Game of Thrones. Este senhor... Maias, são os Maias. Sim, da House of Pivia. Isto vai ser Mas se doares esperma, ias querer... depois os filhos, não são teus filhos, não é, na verdade, mas depois aquelas crianças... Se fosse a situação... que eles soubessem quem é que tu eras? Não, ou, lá tipo, está. Este foi um ato só, está ali no frasquinho, acabou, não quero saber mais disto. Lá está. Se não há nenhuma relação pessoal, se não é tipo, é um amigo, uma amiga, tipo, fazes isto por mim, em que eu acho que sim, faria, mas não consigo dizer, ia precisar de pensar. Se fosse a situação
sem no strings attached, tipo, sou um dador mais de esperma fácil. normal, queria esse. Queria Mas também é isso. permanecer anónimo. Queria permanecer anónimo, O que sim. está aqui muito pensativo, Hugo. Estás a pensar no processo? está a fazer estás contas? pensar no- Estou a fazer contas ao punheteiro profissional. Mas é Pode esta- ser uma carreira? Não sei. O que eu estou a ver aqui é... Bem, nós todos temos opiniões pessoais sobre isso e o ADN é considerado um dado pessoal, que deve ser... É o teu dado mais pessoal, não? Deve ser protegido. Eu estava a pensar exatamente no que o Luís estava a dizer. Pá, eu doar esperma e acho muito difícil fazer uma doação e não ficar a pensar, está ali aquilo, vai dar um filho... E Se é por é isso bonito, se é feio. que eu não sei. Mas É a tua independentemente a disso... primeira preocupação, Catarina. Acho que, até porque eu sou sensível também a várias pessoas que elencaram o argumento da genética ligada à saúde e às prevenções que tens. Há doenças que são geneticamente Mas eles transmissíveis. ficam com a ficha Eu acho médica que- da pessoa que doa, não é? Sim. Eu acho que há aqui também outro ponto que é, houve muita gente a bater no Tribunal Constitucional e o Tribunal muita Constitucional gente a bater. tem um acórdão que é muita gente a bater. centrado nos direitos da criança, é centrado na criança e tem vários pontos. Há aqui um escrutínio muito interessante e muito importante do Tribunal, que é todos os juízes fazem declarações de voto sobre todos os pontos do acordo, acho que aquilo tem 7 pontos e, portanto, podemos ver, e não, há uns que concordam com o 1 e 2, há outros que não concordam com o 1 e 2, mas concordam com os outros todos, e, portanto, Mas não é a mesma dito coisa isto... que adotar, porque no caso houve um argumento usado que Ah, foi... sim, senhor, exatamente. E os filhos que são... Precisam-se que alguém- definir a personalidade e querem O saber quem argumento são. é que se esses filhos têm direito a saber quem é que são os pais biológicos, estas crianças também têm direito a saber quem é que são os dadores. Mas no caso de um casal que dá o filho para a adoção, ou o filho é abandonado, Há ali uma história, ou não tem condições e é- para é isso. completamente há uma diferente. ligação pessoal com aqueles pais. Neste caso, não há ligação nenhuma pessoal. Neste Claro, caso, há a por doação isso- de um material, por de uma isso que eu coisa não física só. não estou preocupado. A ligação pessoal de quem nos cria, a partir daí existe, a menos que nos criem mal e que nos batam, não é? E, portanto, a ligação pessoal vai existir sempre. Agora, eu saber de que material genético sou feito é também considerado pelo Tribunal Constitucional um direito meu. E, portanto, se até o Tribunal Constitucional todos fazem declarações de voto, há 7 pontos a pensar, se calhar tem que se fazer um bocado mais de debate sobre isto, eventualmente, pode ser. Agora, Sou muito mais sensível há ao muita- outro argumento do Tribunal Constitucional, que é o da gestante ter direito ao arrependimento também. em qualquer Eu acho fase. isso de uma violência brutal, porque É a gestante verdade. gera a criança, não é, no seu corpo, e depois no fim ainda Ainda haver a hipótese ontem de querer se ficar com o demitiu bebê, o juiz é de do- uma do- violência para a mãe que aguarda o seu filho. Claro não é? que Para os é. E que são pais. contratos, e os contratos que assinas, quer dizer, são Mas contratos tu para- não há quer dizer, volta a dar. Sim, Eu não consigo, nem quero, e seria ridículo da minha parte tentar pôr-me, não é, calçar os sapatos de uma pessoa que está na posição de gestante. Sou um homem, não consigo. Não passaste por essa experiência. Nem não- nenhum de nós está aqui sentado. Não também, sou de resto. evoluído o suficiente Acho para que- compreender o milagre da vida, que é... Milagre É isso, da às vida vezes, é um mas ótimo eu acho- remate para passarmos às vossas Até notícias. não me perguntaste o que é que eu acho disto? Não respondeste ainda? Desculpa, Liliana. Somos No one chatos. cares. Não, mas eu quero ser ouvida neste tema, porque eu acho que isto é um retrocesso. E acho que quando aquela questão que nós falámos a semana passada do Aníbal Cavaco Silva ter perguntado em 2007, se não estou em erro, o que é que era preciso fazer para que nasçam mais crianças em Portugal, não é isto. Porque eu estive a olhar para os dados de 2015, eram os dados mais recentes. O Cavaco já não aparecer na televisão ajuda. Acho que ajuda. Provavelmente, sim. Ou então não, porque tu fertilidade. desligas a televisão e depois vais para a cama. Percebes? Também pode ter essa ligação. Dizia eu que os dados mais atuais de 2015 apontavam que 2,9% do número total de nascimentos tenha sido com procriação médica assistida. E acho que voltar para trás e tirar a liberdade de uma pessoa num gesto que é completamente altruísta, ter essa possibilidade de ajudar alguém ou de ser ajudado, isto vai diminuir o número, sem dúvida, vai diminuir o número, porque foi o que aconteceu em 2004. Em 2004, no Reino Unido, quando se acabou Reino Unido, com o sim, anonimato, quando se acabou com o anonimato, os números caíram a pique, e é isso que se prevê que aconteça em Portugal. Portanto, acho isto um retrocesso. Estou curioso e para ver acho se isso que- vai acontecer ou não. Eu acho que sim, e acho que é mais um exemplo de como nós temos a nossa liberdade ainda muito E que limitada temos que nas estar nossas sempre a escolhas. conquistar, porque a liberdade nunca está conquistada. Mas agora vamos Agora às que eu nossas conquistei o meu notícias. espaço para falar, podemos passar às Exatamente, vamos às notícias. vossas notícias, uma por pessoa. Luís, começamos por ti.
É uma Tu és um convidado notícia, especial, portanto. eu trouxe do JN, mas já foi notícia em muitos sítios. Ainda ontem eu vi uma ótima peça televisiva sobre isto. Um desfile de moda em Tires, 12 reclusas. Podes mostrar? Desfilaram. Sim, desculpa. Para o nosso público. Neste caso é a peça do JN. 12 reclusas desfilaram em Tires, um evento organizado por uma jovem associação chamada Art for Life, salvo erro, vou só ver se não estou a fazer. Exatamente, Art for Life. Que além de terem organizado este desfile, as reclusas escolhidas são as 12 de Tires, onde há cerca de 400 reclusas, são as 12 que estão mais perto da liberdade, Sim. Sendo que 8 dessas 12 não estão tão perto assim, mas enfim. Uma delas dizia ontem que o que custa mais esta fase final, não saber o que é que vão encontrar quando saírem cá para fora. E eu acho que isto é um magnífico... Para já, só o facto de ser uma iniciativa da chamada sociedade civil agrada-me imenso. E depois é uma magnífica iniciativa de reinserção, fazer estas pessoas sentirem-se... Que são pessoas. Aceites, que são pessoas. Não foi apenas o desfile de moda, onde estiveram também profissionais da área. Conseguiram tratamento dentário para 50 reclusas e fizeram formação no sentido de prepará-las para entrevistas de emprego. E, portanto, acho extraordinariamente útil e bonito. E, por falar em bonito, esta peça do JN acaba com uma declaração de uma das reclusas que eu achei... Deliciosa. Poética. No dia em que sair de Tires, Cláudia já sabe o que vai fazer. E passo a citar. Olhar o mar e perceber que não tem fim. Preciso dessa sensação de infinito para encarar o mundo. Fantástico. Bonito. Mesmo. Hugo, Liliana, ficas no fim com o tempo todo por aqui. Liliana vai para o fim. Estou a ser um bocado renegado hoje. Estou a sentir. Então, a minha notícia é sobre imprensa e sobre jornalistas. É o World Press Freedom Isto Index. contra jornalistas? Não afinal, tenho nada tudo contra os jornalistas, tenho tudo a favor. Basicamente, isto mostra o ranking da liberdade de fazer notícias, da liberdade jornalística no Onde é que mundo. estamos, em Portugal? E nós estamos em 14º. Temos um resultado espetacular. Em quantos Depois vão países? poder ver este mapa em todo o mundo. Portanto, há aqui países, deixa-me mostrar aqui um bocadinho melhor isto. Há aqui Negro. países a negro, não é? E nós estamos aqui com um amarelo muito clarinho, muito à frente da França, da Espanha, da Itália. Isso amarelo. deve-nos deixar primeiro? muito, Quem é o primeiro? muito O que é feliz. pior, o preto ou o vermelho? Noruega, É o preto. o preto. Preto é pior, menos liberdade. Estava à espera E, que a Rússia estivesse negra. Isto acho que é muito positivo. A mim deixou-me feliz, não as pela nossa coisas imprensa, não mas são também. pelo meu país, de que os jornalistas sejam livres de fazer o que fazem melhor, que é de me informar do que se passa e, portanto, isso deixa-me contente no mundo todo, porque isto também tem dados que não são assim tão animadores. Em 2018 foram mortos 14 jornalistas, 2018. estão presos 176 jornalistas e isso deixa-me triste no mundo inteiro, acho que ainda há muito para fazer, mas fico muito contente de Portugal estar em altas. Muito bem. Liliana, agora sim. Obrigada, fazer- Catarina. Eu vou fazer de assistente da Liliana, que ela hoje foi um bocadinho maltratada. Estou à espera que alguém me envie um tablet também, porque... Façam um crowdfunding para a Liliana, se puderem um doar tablet, 10 por favor. euritos para a menina. 10 euritos só. Pois tu que escreveste essa notícia, Liliana. Não fui só eu Um que bocado escrevi esta narcisista notícia. isto da parte dela. Mas... Eu gosto de trazer notícias em que esteja contextualizada do que se passa. E, infelizmente, por mais que eu leia sobre este assunto, Mostra lá para as não pessoas, consigo faz favor. perceber. Calma. Portanto, trata-se de um processo de um processo que decorreu em Espanha e que decretou como um abuso sexual aquilo que na realidade se tratou de uma violação. E levou milhares de pessoas em várias cidades em Espanha às ruas para protestar contra a decisão do tribunal que considerou que 5 homens que violaram, abusaram de uma jovem de 18 anos, que não considera violação porque acham que ela não resistiu ou que não... De forma veemente, não é? Exatamente, De forma que não... clara. Que, portanto, estamos a falar de uma pessoa que tem cinco tipos maiores do que ela, com já com antecedentes criminais de violência. Um deles é militar, há um segundo que é membro da Guarda Civil, portanto é assustador, são membros da autoridade espanhola. À volta dela, que ela está sozinha e no final ainda levam-na para um vão de escada de uma rua qualquer, violam-na, no final ainda lhe roubam o telemóvel e os juízes olham para isto. Houve até um juiz que pediu a absolvição total destes 5 homens e pediu que eles fossem condenados apenas pelo roubo do telemóvel. Portanto, 2018.
E é isto que está a acontecer e que está a levar as pessoas à rua. Infelizmente não sei se vai acontecer alguma coisa. Diz-me, por favor, que isso é a primeira instância ao menos, não é? Assim, eles agora vão recorrer, mas honestamente não sei o que é que vai ser daqui. Dizer que este grupo é conhecido como a Manada, que gravou todo o processo, portanto toda a violação, e que trocaram vídeos no WhatsApp do momento. Portanto, há provas concretas sobre isto e, no entanto, há um grupo de juízes que acha que não foi nada. E há provas que ainda há muito para fazer pela liberdade e também pela segurança e pelo direito a viver como nós quisermos. Para a semana voltamos com mais opiniões, por isso voltem connosco.